Bom dia, hoje é a aula de física e o nosso assunto são as mudanças de estado físico. Então, aula de número 1, unidade 14, seguindo a apostila. Então, o estado físico das substâncias, ou seja, da matéria. Então, os três estados físicos básicos da matéria são sólido, líquido e o gasoso. As propriedades da matéria, como densidade, estão intimamente ligadas com seu estado físico. Além disso, as transformações da matéria podem envolver mudanças de estados físicos, que inclui também as trocas de energia. Porém, vale a pena recordar o que caracteriza esses três estados da matéria. Primeiro, queria que vocês lembrassem que a matéria pode ser definida de maneira bem simplificada como sendo tudo aquilo que tem massa, ou seja, uma quantidade de matéria, né? E volume, e ocupa um lugar no espaço. Portanto, a matéria é constituída de minúsculas partículas que podem ser átomos, moléculas, íons e assim por diante. Simplificadamente, o que diferencia um estado físico do outro é a organização dessas partículas, se elas estão mais próximas umas às outras ou mais afastadas. Isso é, se estão mais agregadas ou menos agregadas. Por isso, os estados físicos podem ser corretamente chamados de estados de agregação. Então, vamos ver as principais diferenças entre esses estados físicos. No sólido, vamos supor o gelo, né? A gente sempre dá o exemplo da água. Então, água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado de vapor. Então, nesse estado, as partículas, ou seja, os átomos, né, as moléculas de água, estão bem próximas umas às outras, de modo que não se movimentam. Elas não têm muito espaço para se movimentar, porque estão muito juntas. Portanto, a energia cinética é baixa. A energia cinética é a energia do movimento, tá? Qualquer corpo que tenha algum movimento acumula energia cinética. Então, se elas têm pouco movimento, a energia cinética é baixa. Estão bem organizadas e, por isso, possuem forma e volume fixos, não podendo sofrer compressão. Quer dizer que a gente não pode diminuir o tamanho de um gelo, né? Então, o gelo é um bom exemplo disso. No estado líquido, as partículas possuem maior liberdade de movimentação que no estado sólido, pois estão um pouco mais afastadas umas das outras, havendo certo espaço entre elas, e, portanto, a sua energética é maior do que no estado sólido. Por essa razão, as substâncias líquidas, como a água, possuem forma variável, adaptando-se ao recipiente em que estão contidas, mas não podem ser comprimidas, pois possuem volume constante. A gente, se tem água num copo, a gente não pode diminuir esse tamanho. No estado gasoso, as partículas estão bem mais afastadas, né? Como mostra aqui a figura, umas das outras, possuindo, então, grande liberdade de movimentação e a energia cinética é bem maior, quer dizer, é bem intensa. Por isso, os gases e os vapores, como o vapor da água, não possuem forma nem volume fixos, conformando-se de acordo com o recipiente e podendo ser comprimidos. Quer dizer, a gente, né, se tiver um recipiente com um êmbolo, a gente pode fazer com que o ar, os vapores, né, sejam comprimidos, ou seja, diminui o seu tamanho, o seu volume, desculpa. Assim, quando uma substância recebe ou perde energia na forma de calor, lembrando que o calor é energia em trânsito, tá? Ela muda de estado físico. Com isso, ela continua sendo a mesma substância, mas mudou somente a organização de suas partículas constituintes. Então, dependendo do tipo de interação entre essas partículas, isso é, dependendo da intensidade das forças intermoleculares, a quantidade de energia necessária para provocar a mudança de estado físico varia.
ou seja, passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Se a força intermolecular, ou seja, entre as moléculas, for bem intensa, precisará de mais energia, ou seja, mais calor, né? Precisaremos aquecer bastante a substância para mudá-la de estado físico e vice-versa. Existe ainda um quarto estado da matéria, que não é muito estudado, porque quase não é encontrado aqui na Terra, que é o plasma. Este, por sua vez, é um conjunto quente e denso de átomos livres, elétrons e íons, com distribuição quase neutra e comportamento coletivo. Para formar esse estado, é necessário que a matéria, no estado gasoso, seja aquecida a temperaturas elevadíssimas, como ocorre, por exemplo, no núcleo das estrelas, como o do Sol, em que existem certas regiões de sua superfície que estão em aproximadamente 84 mil graus Celsius. Então, é uma temperatura elevadíssima, né? Todas as substâncias podem ser encontradas nesses três estados físicos, a depender apenas de duas grandezas, a temperatura e a pressão. Então, são importantes as duas grandezas. Alterando essas duas grandezas, podemos mudar o estado de agregação das substâncias. A temperatura e a pressão atuam de formas contrárias. Enquanto o aumento da temperatura faz com que as moléculas afastem-se, o aumento da pressão faz com que elas fiquem mais próximas umas às outras. Então, atuam de forma contrária. Um exemplo é a solubilidade do gás dióxido de carbono, o CO2, usado nos refrigerantes. Então, no momento da fabricação, uma pressão muito grande e temperaturas baixas são aplicadas para que o gás passe para o estado líquido, solubilizando-se, ou seja, misturando ali com o refrigerante. Quando abrimos a tampa do refrigerante, o gás sai mais rapidamente, porque diminuímos a pressão, né? No que abre a latinha ou a garrafa, a pressão é diminuída. E, além disso, quanto maior estiver a temperatura, também maior será a velocidade de saída do gás. Mas, considerando a pressão atmosférica normal, que é o nível do mar, é igual a 1 atmosfera, ou também se considerar em milímetros de mercúrio a 760, ou 76 centímetros, né, de mercúrio. Para mudarmos os estados físicos das substâncias, é preciso haver apenas um aumento ou diminuição da temperatura. Então, lembrando que ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm. Quanto mais a gente subir uma montanha, como existe menos ar, né, sobre as nossas cabeças, a pressão vai diminuindo. Então, considere um cubo de gelo a menos 20 graus Celsius, sob pressão de 1 atmosfera, por exemplo. Se quisermos passar esse gelo para estado líquido, é necessário que suas moléculas separem-se mais. Para tal, é preciso introduzir energia ao sistema, ou seja, calor, de modo que ela possa vencer as forças intermoleculares existentes entre as moléculas de água que estão unidas por ligações de hidrogênio, que são bastante intensas. A água, ela tem 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, né? E essa ligação é feita por essas pontes de hidrogênio que são muito fortes. Então, se aquecermos o sistema, a temperatura aumentará gradativamente até atingir o ponto de fusão, ou temperatura de fusão. A palavra fusão corresponde à mudança do estado sólido para o líquido, que no caso da água ocorre a 0 graus Celsius ao nível do mar. Nesse momento, a temperatura permanecerá constante até que todo o gelo passe para o estado líquido, ou seja, vão coexistir os estados sólidos e líquido. Então, se eu tiro o gelo, né, coloco em cima da pia, esse gelo vai começar a derreter.
só que ele não vai absorver calor, ele não vai mudar a sua temperatura. O calor, ele vai absorver calor, mas enquanto todo o gelo não estiver na forma líquida, a sua temperatura vai continuar constante. Quando tudo estiver passado para o estado líquido, a temperatura continuará aumentando e as moléculas separar-se-ão cada vez mais até atingir o ponto de ebulição. A ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso, ou vapor, no caso da água, de modo uniforme, quando se aumenta a temperatura. Mas existem ainda mais outras duas formas de passagem do estado líquido para o gasoso, que são a evaporação e a calefação. Então, veja a seguir a diferença entre as mudanças de estado chamadas de vaporização, evaporação, ebulição e calefação. Então, a vaporização é o nome dado a qualquer tipo de passagem do estado líquido para o estado de vapor. Mas eles são divididos, a vaporização é dividida em evaporação, em ebulição e calefação. Então, a evaporação é um processo lento, como, por exemplo, a evaporação da água de um rio, a evaporação da água de roupas, né, que ficam secando no varal. Então, ocorre de forma mais lenta. Já a ebulição é provocada, é quando a gente coloca água, né, para ferver, e ela chega a 100 graus e forma essas bolhas. Então, a água fervendo, né, que é um processo provocado, chamado de ebulição. E a calefação é um tipo de vaporização mais rápida, configurando-se como uma passagem abrupta para o estado de vapor, que ocorre quando o líquido se aproxima de uma superfície muito quente. Por exemplo, gotas de água que caem em um ferro ou uma chapa quente. Então, são esses três tipos de vaporização. O ponto de ebulição da água ao nível do mar é 100 graus Celsius. E a temperatura permanece constante até que todo o líquido passa para o estado de vapor. Posteriormente, a temperatura do vapor continuará subindo, indo para 101, 102, 103 e assim sucessivamente. Então, durante a passagem, tanto do sólido para o líquido, quanto do líquido para o gasoso, durante essa mudança, a temperatura sempre vai permanecer constante até que toda a massa da substância passe de um estado para o outro. O processo inverso ocorre pela diminuição da temperatura do sistema, né? Quando diminuímos a temperatura, o vapor de água, quando atinge 100 graus, começa a passar para o estado líquido. E essa mudança de estado é chamada de liquefação ou condensação. É o que ocorre, por exemplo, quando as nuvens condensam-se e formam a chuva. Diminuindo ainda mais a temperatura do líquido, ele atinge 0 graus e começa a passar para o estado sólido. E essa mudança do estado líquido para o sólido é denominado de solidificação. Aí existe ainda outra mudança do estado físico, que é a sublimação. E ela ocorre quando a substância passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ou vice-versa, né? Do gasoso para o sólido. Esse fenômeno ocorre com o gelo seco, por exemplo, e com a naftalina, né? A naftalina, que é usada aí para matar os insetos, então tem pessoas que colocam dentro de gaveta, dentro de armário, e a naftalina vai eliminando, vai passando do sólido para o gasoso, e é esse vapor que destrói, então, os insetos. Então, aqui a gente tem os três estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Quando se aquece uma substância, ela passa do sólido para o líquido, é chamado de fusão, do líquido para o gasoso, vaporização. Quando se retira a energia, ou seja, se resfria,
A gente tem a liquefação e a solidificação. E do sólido para o gasoso, a sublimação, e muitos chamam a passagem do gasoso diretamente para o sólido de ressublimação. Então, as mudanças de estado físico dependem de alguns fatores relativos à temperatura, à pressão e à quantidade de energia envolvida no processo. Quantidade de energia é o calor, tá? Então, a matéria pode apresentar-se em qualquer estado físico, dependendo dos fatores pressão e temperatura. Assim, de modo geral, o aumento de temperatura e a redução de pressão favorecem o estado gasoso, e pode-se dizer que o inverso favorece o estado sólido. Então, só recapitulando, a fusão representa a passagem do sólido para o líquido. A temperatura na qual ocorre recebe o nome de ponto de fusão. Por exemplo, o derretimento de um cubo de gelo. Então, cada substância vai ter um ponto de fusão diferente, né? A água é a 0 graus, né? Como a água é a nossa substância universal, a gente sempre usa a água como exemplo. E a vaporização representa a passagem do estado líquido para o gasoso. E a temperatura na qual ocorre recebe o nome de ponto de ebulição. E a vaporização pode ocorrer de 3 modos diferentes, como a gente já falou antes, a calefação, que é a passagem do líquido para o gasoso de modo muito rápido, ou seja, quase instantâneo. Por exemplo, as gotas de água sendo derramadas em uma chapa metálica aquecida. A ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso por meio de aquecimento direto envolvendo todo o líquido, ou seja, o aquecimento da água em uma panela ou fogão. E a evaporação é o estado do líquido para o estado gasoso, que envolve apenas a superfície do líquido, por exemplo, a secagem de roupas em um varal, a evaporação da água, né, de um rio, dos mares. Aí temos a liquefação, a condensação, né, que é a do estado gasoso para o líquido, por exemplo, a umidade externa de um frasco metálico, ao ser exposto a uma temperatura relativamente elevada. Quando vocês tiram uma garrafa de refrigerante da geladeira, ela começa a molhar por fora, né? Ela fica cheia de gotas. Essas gotas nada mais são o vapor de água existente no ar, que passou do estado gasoso para o estado líquido com o contato de algo mais frio, né? Mais gelado. Aí a solidificação, né, que representa a passagem do líquido para o sólido, por exemplo, o congelamento da água em uma forma de gelo levado ao refrigerador, ou mesmo, né, um rio que congele, um mar que pode congelar em regiões muito frias. E a sublimação, que representa a passagem do sólido para o estado gasoso, ou o processo inverso, sem passagem pelo estado líquido. Por exemplo, a sublimação do gás carbônico sólido, conhecido por gelo seco, em exposição à temperatura ambiente. Isso eles usam, né, nas baladas aí, para dar aquele efeito. Agora, tem uma coisa interessante aqui, o efeito de Leidenfrost, que é um fenômeno no qual um líquido em contato próximo com uma massa significativamente mais quente que o seu ponto de ebulição. Ele produz uma camada isolante de vapor que evita que o líquido evapore rapidamente. Então, é diferente da calefação. O efeito de Leidenfrost é comumente observado ao cozinhar quando uma gota de água é derramada sobre uma panela suficientemente quente, em uma temperatura acima do ponto de Leidenfrost. Para a água, essa temperatura é de 220 graus Celsius. Então, nesse caso, o vapor de água que se forma abaixo da água, da gota de água, né?
e sobre a panela mantém a gota em suspensão, então não havendo contato direto entre a água e a panela. Como consequência, a água demora mais tempo para evaporar do que demoraria caso a panela estivesse acima da temperatura de ebulição, mas abaixo da temperatura do ponto de Leidenfrost. O efeito também é responsável pela capacidade do nitrogênio líquido de escorregar pela superfície. Também tem sido utilizado em algumas demonstrações potencialmente perigosas, como mergulhar o dedo molhado com água em chumbo derretido ou encher a boca de nitrogênio líquido e assoprar, ambas executadas sem prejuízo para o demonstrador. Mas, por favor, não tentem isso em casa. O último é potencialmente letal, especialmente se ingerir acidentalmente o nitrogênio líquido. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, do efeito Leidenfrost, onde uma gota de água fica suspensa ou sustentada, né, pela camada de vapor que existe entre a superfície quente e a gota desse líquido, que provavelmente aqui seja a água. E encerrando a aula, encerrando o compartilhamento, encerrando a gravação. Obrigada, aluno.